Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Bom, o Senhor trouxe uma revelação para a minha vida baseado nesse texto. Mas antes da gente prosseguir, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal se não é inscrito, clica aqui em gostei, comenta aqui embaixo. Será que você tem ceiado de forma indigna? A gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Compartilha para outras pessoas, porque você é um canal de bênção na vida delas. Deixa Deus te usar. Como cear de forma indigna? O que é isso? E durante muito tempo eu aprendi e sempre considerei essa possibilidade de que cear de forma indigna é cear em pecado. E basicamente é isso. Mas que tipo de pecado? Existem algumas figuras na Bíblia, e eu me atentei para a leitura de João no capítulo 13, que é onde Jesus ministra a ceia pela última vez. Antes de ser entregue, antes de ser julgado e depois crucificado, Jesus reúne os discípulos. E estando à mesa, eu me atentei para a figura de Judas, que ceiou, a figura de João, o discípulo amado, e de Pedro. E aqui eu gostaria de trazer para você as 3 maneiras que nós temos para ceiar. Existem 3 maneiras onde todo mês a gente ceia na presença do Senhor e nós carregamos sentenças sobre as nossas vidas. A primeira maneira é você ceiar como Judas. E que maneira é essa? É você ceiar com o coração preso àquilo que você é, com o coração apegado à posição que Deus te deu. E eu gostaria de te explicar algo. Toda posição que Deus te entregou é para que você seja um canal na vida das pessoas. É um meio de alcançar almas para o Senhor. Afinal de contas, só existem 5 profissões para o céu. Por exemplo, isso está lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11. Paulo escreve os ministérios que alguns de nós vamos atuar, que é o ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Para o reino de Deus, isso é o que importa. E nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas aqui na terra, Deus ele permitiu que você, baseado no teu esforço, no quanto você se dedica, quanto você se estudou para ter uma profissão, é uma forma dele te honrar. Lá em Romanos, no capítulo 13, Paulo escreve que toda autoridade foi posta por Deus e que todas devem ser honradas. E por isso que você precisa ser honrado por essa posição. Mas saiba que é um meio de alcançar pessoas, aonde eu, por exemplo, não posso. Eu sou um editor de vídeo, eu trabalho com isso. Se Deus me colocou em uma posição como referência nessa área, ou se Ele me colocar nessa posição, é para que eu possa alcançar pessoas dessa área, entendeu? É um meio. Eu sou um meio para pessoas que atuam nessa área. Assim também na tua vida e na vida de outras pessoas. Então, por exemplo, se você é um professor, um médico, um mecânico, um pedreiro, enfim, é nessa área que você precisa alcançar pessoas. Aonde você é referência, é onde você é um meio para que pessoas se aproximem de Deus. Essa é a finalidade. E Judas tinha uma posição, e uma posição muito importante para o ministério de Jesus. Ele carregava a bolsa. Mas o que é cear de forma indigna? É que fora do ambiente de ceia, você faz uso dessa posição que Deus te entregou, desse status de honra. Mas durante a ceia, na casa do Senhor, na presença de Deus, todos nós somos filhos. E não há diferença entre os filhos. E nós precisamos entender, porque hoje em dia as pessoas elas querem chegar na igreja e elas querem ser honradas porque têm uma posição, porque recebem X valor, porque possuem tantas posses, enfim. E para Jesus isso não conta. E quando você ceia com esse coração, com esse pensamento, você está ceando para a tua condenação. Não somos merecedores da graça de Deus. É um presente da qual nós não merecemos. Nós não podemos ceiar com o coração preso no que nós sabemos, naquilo que nós temos, na posição em que nós atuamos. Nós somos filhos. E aí existe a segunda maneira de você ceiar. A segunda maneira é você ceiar como João. Essa é a figura perfeita para eu e você nos espelharmos, porque precisamos ter intimidade com o Senhor.
principalmente durante a ceia. Porque é para o humilde e o manso, é para aquele que ama a Jesus, aquele que é íntimo do Espírito Santo, que Jesus vai revelar os seus mistérios. Porque é para João que Jesus revela quem vai o trair. Entende o nível de intimidade que ele tinha? E o terceiro ponto que a gente precisa enxergar dentro da palavra, a terceira maneira de você ceiar, é você ceiar como Pedro. E Pedro é a figura perfeita para mim e para você nesse momento. Precisamos ser como João, mas nós somos como Pedro. Por quê? Porque Pedro é inconstante, tem um temperamento forte. Em um momento ele quer proteger Jesus a todo custo, em outro momento ele quer atrapalhar a obra de Jesus. Ele quer parar o que Jesus quer fazer, falando para que Jesus não se entregue à morte. Imagina isso, se Jesus não se entrega por nós. O que seria de mim e de você? Em outro momento, Pedro ele está duvidando de Jesus quando ele enxerga Jesus andando sobre as águas. Ele fala, mestre, se é tu mesmo, olha isso. Mas ele tinha uma promessa, na verdade algumas, né? A primeira promessa acontece quando Jesus diz que ele será pescador de homens. A outra promessa acontece quando o próprio Jesus diz, sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Imagine você, Pedro ele comete um pecado equivalente ao de Judas. Ele nega a Jesus. Imagina Pedro, após ele negar a Jesus, ele volta a pescar. E ele não pega nada como na primeira vez. O que se passa na mente desse homem? Como que você pode se alegrar com a vitória do teu próximo na mesma área em que você gostaria de receber essa bênção e ainda não aconteceu para você? Você consegue se alegrar? Pedro está morrendo por dentro aqui, ó. Porque a cada rede lançada ao mar, uma memória vinha ao seu coração, ao seu pensamento. Jesus falando, vou te fazer pescador de homem. E você negou a ele, Pedro. Imagina Pedro agora, sentindo o seu coração pesado. É um tratamento. Quem carrega a promessa vai passar pelo tratamento de Deus. Se você carrega uma promessa, Deus vai tratar teu coração para que você ame as almas, para que você aprenda a não negar a Jesus com palavras, com atos, com ações, a você manter a constância, ficar firme. É isso que Jesus está tratando em Pedro. Então ele não é indigno da ceia, muito pelo contrário. A Bíblia fala que Pedro ele olha para Jesus andando sobre as águas e ele duvida de Cristo. Se é tu mesmo, então manda eu ir aí. Aqui em João, no capítulo 21, Pedro já desacreditado, já negou a Jesus, já fugiu, já não se sente mais digno de ser chamado discípulo, vai embora, foge e vai pescar. E aí a Bíblia fala, aqui no versículo 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, que apareceu na praia. Eles estão pescando e Jesus aparece ao longe, lá na praia. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Ele foi até Jesus. Ele não precisou ver, ele ouviu. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Muitas das vezes nós queremos ver algo que remeta à promessa, a gente só precisa ouvir as palavras. No momento da ceia, nós precisamos fazer em memória de Cristo. Você nunca viu a Jesus, como você pode se lembrar dele? Jesus está dizendo, lembre-se das minhas palavras, em memória de mim. Então as palavras do Senhor é quem nos purifica. Pedro ele se lança ao mar. E ele é interessante porque ele estava se afogando no momento que ele caminhou pelas águas, né? E perdeu a fé. Aqui não. Quando nós enxergamos a promessa, nós temos a possibilidade de enxergar com os nossos olhos carnais. Quem precisa enxergar algo é Jesus, enxergar longe, uma visão muito mais além. Nosso papel é obedecer, a direção é ouvir e seguir. E aí Pedro vai até Jesus. E ali Jesus trata a vida dele. Nós precisamos nos examinar, precisamos sim nos humilhar, precisamos sim abrir mão daquilo que nós somos, porque a ceia é o antídoto para o pecado. O sangue de Cristo, que é representado pelo cálice ali, significa remissão. Jesus está te purificando, é pelo sangue dele que nos purifica. O pão é a palavra. E quem é a palavra? João nos responde. O verbo se fez carne. Quem é o verbo? É Jesus. Então nós somos limpos pela palavra em nós enxertada e somos purificados pelo sangue de Jesus. É o sangue que vai nos remir. Então a ceia ela é sim para o pecador que entende que necessita da ceia. Que você é indigno de ceiar?
Então a ceia vai fazer efeito. É para isso que ela serve. Agora, quando você ceia com o coração preso à imagem que Deus te entregou, quando você chega em um culto de Santa Ceia e fala, eu preciso me assentar na melhor cadeira, na cadeira da frente, porque eu possuo posse tal, posição tal, você vai morrer como Judas morreu. Judas morreu na posição que ele era, negociando, administrando dinheiro. Olha só, quando você ceia com o coração preso naquilo que você é, que Deus te tornou e você se orgulha disso, você acaba morrendo de forma espiritual. E é por isso que a ceia já não faz mais tão sentido para as pessoas hoje em dia. Então não se sinta amedrontado, com medo de ceiar de forma indigna. Basta você reconhecer que é dependente da graça de Deus. E busque se aperfeiçoar na palavra de Deus. Vai se afastando daquilo que é pecado, daquilo que é mal aos olhos do Senhor. E Ele vai trabalhar no teu coração. E se você não é um inscrito, inscreva-se aqui no canal, clica aqui em gostei, comenta aqui embaixo. O que você achou dessa palavra? Deus falou contigo? Pode agora você ceiar com o coração mais leve, mais tranquilo, mais humilhado, mais manso, descansando no Senhor? Busque isso da parte de Deus. Digita aqui embaixo, eu vou ler o seu comentário. Compartilha também essa mensagem com outras pessoas que precisam ouvir uma mensagem da parte de Deus. Te vejo no próximo vídeo. Shalom Adonai.